Gente, boa tarde a todos. Estamos aí num painel aqui fechando esse primeiro dia de evento. Conheço bastante essa turma que está aqui. Aqui, se somar todo mundo, o sol ainda não existia. Depois aqui inventaram, e aí eles foram para o mercado. Mas tem muito conhecimento acumulado aqui, vale a pena ouvir, para a gente aprender. Eu aprendo toda vez que escuto. E a ideia aqui nesse painel é sobre um ponto que a gente tem debatido muito recentemente, que é a questão do fluxo reverso na GD, né? O famoso fluxo reverso. Obrigado, CC. Daqui. Tá bom. Não, por enquanto eu estou me ouvindo, né? O negócio é que eu tiver que ouvir os outros, aí sim. O fluxo reverso, o pessoal vai debater aqui, mas é um tema novo. No crescimento nosso que a gente tem experimentado na GD, que eu falei aqui pela manhã, a alegação de algumas distribuidoras, algumas concessionárias de energia, para que pudessem homologar, ligar sistemas fotovoltaicos, era que, ou a não permissão dessa homologação, era em função do famoso fluxo reverso de energia, né, que tem acontecido. É um debate interessante, porque ele passa por uma questão técnica. A BGD já participou muito dessa discussão, a BGD teve na ONS, a gente tem um corpo técnico também muito bom que tem falado a respeito disso, mas eu queria ouvir aqui dos nossos profissionais aqui. Vou começar ali pelo Rodrigo, da Ecore. Rodrigo, a gente coincidentemente veio hoje cedo, veio no mesmo voo, e depois a gente veio contando umas mentiras no caminho. Olha, se tem um aeroporto que tem um nome... Eu sou mineiro, então posso criticar, estou em casa. Se tem um aeroporto que tem um nome certo no Brasil, é Confins, do mundo. E aí a gente... Que é isso? Agora sim, agora vai esse painel. Muito bem, você escuta bem. Bom, então, Rodrigo, começando aqui contigo, como é que vocês na Ecore estão se sentindo, ouvindo, né? Porque bate lá no integrador, que é o teu cliente, essa questão do fluxo reverso. Como é que você, imagino, você é engenheiro eletricista? Bom, engenheiro elétrico. Então tá, então já que é um engenheiro elétrico, conta pra gente também da tua experiência, como é que vocês têm lidado com isso? Claro. Bom, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Todos me ouvindo? Ótimo. Como nós falamos hoje mais cedo aqui nos bastidores, minimamente 2023 ele se mostrou e está se provando um ano desafiador, né? Trouxe uma série de nuances, uma série de vertentes para o mercado e hoje, independente do certo ou do errado, eu já falei isso no momento em que eu palestrei hoje mais cedo, eu acredito que a maneira como estão sendo colocadas as reprovas por fluxo reverso, principalmente aqui em Minas Gerais, principalmente da CEMIG, elas estão sendo feitas de maneira arbitrária, mas essa é uma opinião pessoal. Tá? Mas eu acredito que, independentemente disso, óbvio que, num primeiro momento, nós olhamos isso com preocupação. A Ecore, além de distribuidora, sempre foi e continua sendo uma empresa muito atuante no mercado no que diz respeito a trabalhar formatando soluções, formatando parceria, atuando em outras esferas para que a gente possa trazer conforto e certo nível de tranquilidade para os trabalhos dos distribuidores, os nossos parceiros, que no final do dia são aqueles que pagam a conta de fato e que nos permitem estar numa posição de distribuidores e um dos distribuidores de referência do país. E quando começou a história do fluxo reverso, ela não era exclusiva a Minas Gerais, na verdade São Paulo começou até um pouco antes, com a CPFL. Mentira, na verdade começou antes com o grupo Neoenergia, né, com as distribuidoras espalhadas pelo país, principalmente Centro-Oeste e Nordeste, depois CPFL, o grupo CPFL, RGE no Sul, Minas Gerais, e obviamente que tudo isso gera áreas de preocupação. E o nosso papel como distribuição, num primeiro momento, foi atuar para que as revendas, os integradores, tivessem o mínimo de conforto em continuar as suas negociações comerciais sem transmitir para os seus clientes aquela sensação de que se der tudo errado ele vai perder o dinheiro. Então a gente tentou criar estratégias comerciais do tipo, olha, pode fazer suas compras normalmente, pode fazer as vendas normalmente, se eventualmente você não tiver a emissão de um parecer de acesso, a gente destrata tudo, devolve o dinheiro integralmente para que o mercado possa continuar operando e progredindo, mas existe
uma diferença muito grande entre aquilo que você coloca como uma promessa e aquilo que a gente vê como uma realidade prática. A gente sabe que, principalmente, o estado de Minas Gerais ele vem sendo bastante afetado por essas questões. Eu acredito que isso é uma interpretação equivocada do que está sendo feito da regulamentação da Lei 14.300. Quando a gente faz a leitura do artigo 73, me corrijam se eu estiver enganado, mas quando a gente faz a leitura do artigo que trata sobre essa questão das reprovas do fluxo reverso, está explícito que a reprova deve vir acompanhada de um estudo técnico que comprove os impactos daquela injeção na rede. E, no entanto, nós sabemos que isso não está acontecendo, ou minimamente não está acontecendo a contento. Dito tudo isso, e para passar a palavra aqui para os demais, eu enxergo uma janela de oportunidades, e por mais difícil que seja, sabendo que o nosso mercado ele está se modelando cada vez mais para outros momentos em que a gente passa a ver outros gatilhos da TUS de fio B a partir do começo do ano que vem, a gente começa a ver uma relação de consumo diferente, a gente começa a ver a possibilidade de consumo junto à carga e injeção. Essa janela de oportunidade ela tem que ser preenchida com o papel consultivo de cada um de vocês. Sabendo reconhecer as dores do cliente, queira ou não as reprovas, por fluxo reverso hoje, são dores dos seus clientes, apresentar soluções de grid zero, de armazenamento, de aumento de consumo momentâneo, de uma automatização de cargas, faz parte desse conceito e, felizmente, a gente está pronto para poder colaborar com vocês aqui na Ecole. Bom, é que quer ir, vai embora. Você quer seguir a linha do conceito, vai embora. A pergunta é basicamente a mesma, né? Como é que vocês, Gilberto, né, o famoso Giba, têm tratado essa problema? Como é que vocês têm sentido esse problema que a gente tem colocado aí do fluxo reverso, né? Já que o negócio de vocês está muito nos inversores, correto? Acho que também armazenamento, enfim, que pode ser uma solução, né? Boa tarde, pessoal. Peço desculpa por ter chegado no finalzinho, estava atendendo o cliente lá no estande. Até por ter chegado depois e pegar o gancho no que o Rodrigo estava comentando. Imagino que é um momento diferente do mercado, né? A gente entende. Eu, pessoalmente, falo em meu nome, eu discordo do que está sendo apresentado agora, por exemplo, na questão de inversão de fluxo por parte da CEMIG, mas uma coisa é fato, uma hora isso vai chegar. Apesar de eu discordar, eu acho que não é o momento ainda, eu acho que isso aí está sendo mais uma manobra operacional, mas uma hora isso vai chegar. E, que nem eu falei hoje na minha apresentação mais cedo, isso chegando é hora dos integradores que estão na ponta, no varejo, dançar conforme a música. E não é muito difícil buscar referências. Olha para o mercado internacional, isso já aconteceu lá fora. Vamos olhar para mercados mais maduros, Austrália, Japão, Europa, Estados Unidos, isso já aconteceu lá fora. E era uma questão de tempo até aparecer isso aqui no Brasil. Então, é entender, que nem o Rodrigo falou, a dor do cliente e você se adequar para entregar a solução. Eu brinco, né, que a fase do integrador, que hoje eu chamo de entregador solar, acabou. Que é aquele cara que tem dia que o cliente queria uma usina fotovoltaica, aí às vezes ele não sabia nem dimensionar a usina, ia no distribuidor e fala, cara, eu preciso entregar isso aqui para o cliente, ó, gerar 300 kWh. O próprio corpo de engenharia da distribuidora dimensionava a usina, o cara ia lá e vendia, ele só entregava o sistema, esse cara acabou. Porque hoje não é simplesmente entregar o consumo de energia do cliente, é entender simultaneidade, porque a lei mudou, então a compensação mudou, entendeu? Entra toda essa questão de fluxo reverso que muda todo o cenário, a dinâmica do mercado. Você vai fazer talvez só um grid zero, ou talvez acrescentar um sistema de armazenamento, e uma barreira que precisa morrer é a seguinte, porque o pessoal entende, a bateria é caro. Caro para quem? Caro para quem consome 200 kWh e de fato não precisa de armazenamento, ou é caro para aquele produtor rural que não pode ficar sem refrigerar o leite dele, senão ele perde toda a produção e acaba com a fonte de renda dele? Então depende da dor de cada um, é saber entender, nichar o cliente que você vai atender e entregar. Eu costumo, outra referência que eu trago, eu comecei nesse mercado como integrador. Lá atrás, em 2013, 2014, eu vendia sistema a R$10 o quilowatt, com payback de 8 anos. Hoje a gente está falando de sistemas de bateria, que o payback está de 6 a 8 anos, já com armazenamento incluso. Então, esse cenário está lindo, entendeu? É a gente saber se posicionar perante o mercado e entregar a solução para o cliente. E aí, Giba, é interessante que o que a gente está vendo, eu tenho conversado com muitos aí, né, e acho que todos aqui temos sentido isso no nosso dia a dia, que
De fato, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei interessante, né, gente? Já não é mais mudança climática, né? É adaptação climática, né? A gente está tendo que se adaptar já. Né? Mas você conseguia contar um efeito climático que tinha acontecido em determinado lugar e a gente comentava aquilo durante um período. Você viu um furacão, uma enchente, o que foi em determinado local, um incêndio. A gente não está dando conta de acompanhar a tamanha, a quantidade, velocidade que tem acontecido no mundo inteiro. Então, quando a gente começa a olhar para essas mudanças, e elas estão de fato acontecendo, você pega a realidade, por exemplo, de São Paulo agora, que começa a te fazer a pensar o quanto eu estou vulnerável energeticamente, que talvez fizesse sentido eu pensar nisso como eu penso em outras tantas coisas que fazem parte da minha rotina no dia a dia. Talvez a gente não tenha olhado ainda com os olhos que deveria olhar. Né? A gente está olhando para uma coisa quando, na verdade, a gente devia estar pensando numa outra solução. E aí eu já passo para você, Rafael, da SSM, também uma empresa que está há bastante tempo no setor. Como é que isso tem chegado, por exemplo, qual o impacto tem sido para a SSM com relação a essa questão do fluxo reverso? Ele é um impacto indireto, né, porque ele está muito na tua ponta do vendedor, e eu, sabendo, né, já que vocês têm ido para outros mercados, outros países e tudo, se isso é uma realidade lá, como é que enfim, né, essas outras experiências que vocês têm tido, como é que tem sido? Se é que tem. Então, assim, pessoal, boa tarde, né? Eu não sou um especialista, né, para falar para vocês aqui, porque eu estou lá na ponta. Nós estamos falando de estruturas, né, aço, alumínio, né, fábrica de aço e alumínio. Só que o nosso mercado, assim, ó, nosso amigo aqui mesmo falou, o nosso mercado tem um monte de pedrinhas no meio do nosso caminho, né? Final de ano nós tivemos uma. Agora nós estamos falando do fluxo reverso. E aí nós não podemos abandonar o barco. E daqui a pouco vai surgir uma outra, Nós temos que nos prepararmos, né, tecnicamente, para poder chegar no cliente final e poder desatar esse nó. Vai ter o fluxo reverso, mas como é que vai ficar o payback? O que nós vendemos? Investimento. Nós vendemos um gerador, né, para o cliente final. Então a gente não pode parar por aí. Eu quero pegar o teu gancho, Crispim, que tu estava falando sobre o clima que vem mudando no país, no mundo, na realidade, né, mas no país muito forte. Acredito eu, né, mas a SSM, mas acredito que os outros fabricantes também vão começar a se preparar com as estruturas para telhado, estruturas de solo. Está acontecendo muitos acidentes por conta que os ventos, as rajadas de ventos, o clima mudou demais e aí está tendo algumas usinas sendo destruídas, indo para baixo. Porque às vezes o fabricante, né, fabricante sério, se propõe a colocar uma usina e fazer a estrutura para uma usina numa faixa 3, ele entrega essa usina numa faixa 3, mas teve ventos de faixa 4 ou 5. Então está mudando muito o clima. E é uma lei, um estudo que tem de 1988. Nós estamos seguindo, no Rio Grande do Sul vai até 230 km por hora as rajadas de vento. No Nordeste vai até 60, 80. Não, já está mudando. E acredito que outros fabricantes, mas a SSM vai alterar aí para o início do ano, tá? As estruturas, colocar com mais reforço. Eu já estou dentro das normas, né? Os fabricantes sérios já estão trabalhando dentro das normas, mas nós vamos se preocupar e vamos colocar um pouquinho mais pesado, mais aço, mais alumínio, uma estrutura mais robusta. A gente tem que olhar. Então, acredito eu que o integrador que está na ponta também tem que levar isso em consideração. Às vezes a gente vê aí instalações com eucalipto, instalações aí com concreto, né, de poste, enfim, mais baixo, aí coloca um Lzinho de alumínio. Quem está garantindo? É o cara do cimento que está garantindo para vocês? Por que vocês estão garantindo para o teu cliente final? Se tem fabricantes que podem te garantir. Daqui a pouco nós vamos começar a fabricar pneus também, para economizar, vamos começar a fabricar geladeira. Não, cada um com o seu métier. Acho que vocês não precisam passar por isso. Se acontecer um problema na usina do teu cliente, da forma que foi construído, com eucalipto, com determinadas estruturas que não te dão a garantia, como é que tu fica? Como é que esse cliente vai te indicar para outro futuro cliente? Ele não vai te indicar. Tá? Mas é isso um pouquinho que eu queria
complementar, pegar o teu gancho aí de falar do clima do país e do mundo. Muito bem. E é verdade, né? Tem mudado, né? A gente tem visto coisas que a gente não via com tanta facilidade. Eu vou passar a palavra agora para o Márcio, que é da Embrastec, também é uma empresa fabricante nacional, reconhecida, com mais de 35 anos de mercado. E talvez o Márcio seja um dos mais felizes, né, Márcio? Com esse tema do fluxo reverso, essa questão toda Não, mas não dá ideia não, viu? Não, porque a Embrastec é fabricante dos dispositivos de proteção de sistemas, os DPS, certo? E String Box e tudo, então. E eu imagino que tem algum impacto ou não, eu estou falando bobagem, né? O economista falando de parte elétrica dá nisso, tá? Então a bola está rolada, Márcio, como é que a Embrastec tem algum equipamento, alguma coisa que possa melhorar essa questão? Como é que, no negócio de vocês, como é que vocês têm lidado com isso? Bom, boa tarde. Não tem uma ligação direta, né, pensando aí no fluxo reverso. A gente acaba sentindo, claro, que os nossos clientes, a gente está aqui produzindo o DPS, a String Box, o nosso cliente final lá está sofrendo, né? E eu concordo com o Rodrigo em discordar da maneira que está sendo feito, porque eu também acho que é de forma arbitrária, não faz sentido, muitas vezes, numa localidade, no centro, de 3 caras estão negando que o fluxo reverso não faz o menor sentido, tecnicamente. Então, a gente percebe que isso há um equívoco aí. Mas eu acho que é importante isso mesmo, a gente entender outras opções que o Giba falou, parte de armazenamento, ou seja, tem outras coisas, lead zero, ou seja, dá para a gente abrir a mente, a gente tem que evoluir, né, a gente entender melhor o mercado, e acho que é importante para isso, a gente está sempre se capacitando, buscando informações, e isso tudo é que leva a gente, são os desafios que faz a gente crescer. No momento que está tudo tranquilo, a gente meio que acomoda. E os desafios fazem a gente evoluir, amadurece. Então, o mercado solar é novo, então ele vai amadurecer. Lá fora já se passou por isso. Então, a gente ter tranquilidade e trabalhar, né? Não é ter tranquilidade e não fazer nada, não. E trabalhar para isso. E aí sim, as mudanças climáticas, eu estou um pouco feliz, vamos dizer assim, porque o Brasil é o país campeão em descargas atmosféricas. São 78 milhões de raios. Mas, por ano, o aumento de temperatura aumenta a incidência de descargas atmosféricas. Segundo o INPE, nós vamos terminar a década com 100 milhões de raios ano. Então, já não dá para manter mais aquela máxima que o raio não cai no mesmo lugar. Cai, tem caído, cai, né? Com 100 milhões, dá para cair. E é muito importante a proteção, né, em usinas. Hoje o Sérgio, na primeira palestra, ele falou muito disso, pensar nisso no projeto e não depois. Né? Isso faz parte do planejamento. E muitas vezes, né, Márcio, é um negócio dentro do custo do projeto, e você vai economizar, né? Economiza aqui no CAPEX para gastar 10 vezes mais no cafezinho, sem contar o que deixa de produzir, não é só o custo do equipamento, a proteção do equipamento, mas aquele dinheiro que você está perdendo porque o teu sistema está parado, a famosa economia porca. Né? Exatamente. Muito bem. E legal que foi o Sérgio, né? O Sérgio deu uma palestra aqui, eu assisti, da Embrastec. O legal é que ele falou que não precisa cair aqui não, o raio. Se ele cair a 2 quilômetros da usina, pode interferir nos módulos e no sistema. Não é simplesmente cair na usina. O Sérgio está pessimista também. Vou dizer um negócio, 2 quilômetros da usina, café, pelo amor que você tem a Deus. Não tem jeito não, é DPS mesmo. E aí muitas vezes você não percebe, porque ele danifica a estrutura, mas vai dar problema lá na frente. E você não percebe isso, né? É só por tempo. Muito bem. Bom, passar para outro... Passar para outro especialista de mercado aí, o famoso Ivan da PHB. A PHB está aí Hoje eu tive o prazer de sentar do lado da enciclopédia aqui, que é o senhor Hildo Betti, que é fundador da PHB, aprender um pouco mais, aprendendo com essa turma. Ivan, fluxo reverso. O Hildo já me falou tudo, mas eu vou te dar a oportunidade de trazer a visão da PHB. Claro.
Bom, pessoal, é uma situação deveras lamentável, né? Não tenho muito o que falar, mas eu vou retomar aqui talvez o pensamento aí dos colegas aí, o Rodrigo e o Gil. A história que a gente vivia antes, né, de uma venda muito mais comercial, isso aí virou coisa do passado, né? A gente está no momento de venda consultiva. Você, em âmbito de negociação, está olhando para o seu cliente, quando você consome essas cargas, como é que é a sua simultaneidade. Por quê, pessoal? Porque isso aí, tudo bem, a princípio vai te ajudar a estudar o payback. Aprovou o projeto, não teve, reprova por fluxo reverso. Isso aí vai te ajudar a estudar o payback. Porém, se vem essa carta, você vai utilizar dessa simultaneidade para que você construa, para que você sustente a sua defesa de que aquele projeto não vai gerar um fluxo reverso. Tá? O que eu estou vendo das cartas de reprova da CEMIG é que não se fala em simultaneidade. Tá? Outra coisa, orientações que eu dou para os meus clientes. A carta muitas vezes vem incompleta, né? Você tem lá para a resolução normativa o artigo 69, 73 e 78. Ela precisa estudar 5 opções viáveis para que não exista o fluxo reverso. Quando eles estudam 13. O que aconteceu com esses outros 5? Por que isso tudo é importante, pessoal? Porque você vai para uma ouvidoria, aí você vai falar com o cara lá. Todo mundo aqui sabe que a ouvidoria não vai levar para lugar nenhum. Você vai para a ANEEL. Você sabe que lá muitas vezes não vai resolver o problema. Mas quando você chegar na frente de um juiz, quando isso tiver que ser levado para um judiciário para você resolver esse problema, você vai falar para o juiz, cara, eu fiz o que eu pude, eu usei da técnica, eu usei da resolução normativa para resolver esse problema e eu não consegui resolver. Tá? E aí eu tenho certeza que ninguém aqui quer levar para o judiciário, eu também não quero, mas de momento, pessoal, é o que a gente tem. Tá? É ligar aquele cliente com zero grid, com armazenamento, estou aqui para ajudar vocês na escolha também dessa solução, não só da orientação, vai para a ANEEL, vai para advogado, vai para a ouvidoria. Não só isso, o que mais se encaixa ao cliente de vocês? Tá? É um armazenamento, ele não tem muita simultaneidade, vai ter que ir para o armazenamento. Tem simultaneidade, podemos trabalhar aí com SEC 1000, com grid zero. Tá? Mas de momento, pessoal, até que haja uma revisão do que foi escrito, é o que a gente tem. Não é uma solução fácil, a venda agora tem que ser consultiva. Muito bem. Visão também de um outro fabricante, agora um fabricante global, a Huawei, sobre esse tema, né? E aí talvez, Gabriel, não sei se tem a experiência de vocês, Huawei, em outros países, se isso aconteceu, se aconteceu, como é que foi tratado, mas traz a percepção de vocês sobre esse tema. Boa tarde a todos. Todo mundo consegue me escutar bem? Preciso falar mais alto? Ok. Então, tudo que os colegas falaram anteriormente, eu concordo. É isso mesmo que a gente precisa fazer. A gente precisa desafiar as concessionárias, né? A gente precisa questionar as concessionárias de energia, né? Com relação a esse estudo que ela fez. Simplesmente ela questionar e ela recusar uma conexão, simplesmente por estar havendo um fluxo reverso, não é o suficiente. Por quê? Estamos falando de uma energia fotovoltaica. Irá ter, eventualmente, um fluxo reverso. Mas o que não pode acontecer é que se esse fluxo reverso causar uma instabilidade no sistema de distribuição. E isso a concessionária tem que provar a vocês. E mesmo que a concessionária consiga provar que a sua instalação ela realmente esteja causando um impacto na linha de distribuição naquele ponto, cabe à própria concessionária fornecer uma solução para vocês. Não é vocês que têm que correr atrás, é a concessionária de energia que tem que fornecer uma solução. Como, por exemplo, limitação de injeção em certos horários, ou então fazer o famoso grid zero. Todas essas soluções já estão disponíveis no mercado. A utilização de armazenamento de energia. Então, a concessionária simplesmente recusar por recusar, utilizando desse argumento, não é o suficiente. E, infelizmente, o que nós podemos fazer no momento é desafiar a concessionária de energia e elevar para outras instâncias, até mesmo levar para o judiciário, tá? Porque se a gente continuar deixando a concessionária fazer o que ela simplesmente quiser, ela vai continuar recusando cada vez mais. Faz-se necessário a gente propor, né, a gente questionar a concessionária para
conseguir uma solução. E existem diversas, como, por exemplo, zero grid, né, ou até mesmo a utilização de armazenamento de energia. Tá? A Huawei enxerga nisso uma oportunidade, tá? Uma vez que, se está ocorrendo o problema de fluxo reverso por parte da distribuidora de energia, a distribuidora de energia, se ela tiver, né, se a gente conseguir fazer uma venda de um sistema de armazenamento e ela instalar na sua subestação, ela consegue redirecionar o fluxo de potência em determinado horário para o sistema de armazenamento, quando a geração estiver acima do consumo. E o reverso também acontece, quando você tiver um consumo maior que a geração. Aí o sistema de armazenamento de energia vai descarregar em determinados horários. Ou seja, existe a solução. Basta a concessionária de energia ofertar a melhor solução para vocês. Muito obrigado. Muito bem. Gente, antes de passar a palavra aqui nessa primeira rodada para o Rodrigo, para falar um pouquinho, para eu não esquecer, que a idade vai avançando, vocês receberam aí um número numa pulseira verde, não percam, continuem aqui, inclusive depois, o PC aqui me falou, vai ter sorteio de brindes muito bons, 2 drones, daquele de pirulito, você faz assim, vai embora, vocês podem pegar depois, e também de um carro elétrico já com pilha Duracell pela metade, mas ainda daquele que faz um barulho insuportável que você tem vontade de chutar ele em determinado momento. Então, o carro elétrico e o drone do pirulito, e tem outros brindes bacanas também, não vão embora. Pra gente, não é isso, PC? Falei que eu ia dar o recado. Fechando contigo, vamos lá? Para fechar a primeira rodada, eu tenho perguntas para a segunda. Show. Boa tarde a todos. Bom, vou complementar aqui um pouco do que os amigos falaram. O que acontece, né, para contextualizar? Em 2012, nós tivemos um total de 7 sistemas, né, de micro ou mini geração conectados na rede de distribuição, no ano inteiro de 2012. E agora nós chegamos em 2023 e nós temos uma média aí de 30 mil novas conexões por mês, né, de micro ou mini geradores na rede de distribuição. Esse volume ele se mantém constante, né, se a gente pegar lá os dados da ANEEL, de junho para cá você tem essa média de novas conexões. Né? E nós temos o que também agora? A Lei 14.300, né? Foi uma briga aí para conseguir o marco legal, conseguir a segurança jurídica, né? A tão falada segurança jurídica. E dentro da 14.300, nós temos lá, né, foi um acordo firmado entre a sociedade de que todo novo acessante que desejasse usar a rede de distribuição para injetar energia e receber os créditos, ia pagar pelo uso dessa rede. Não é isso? E agora o que acontece? As concessionárias, né, com base numa interpretação da resolução 1000, o artigo 73, acharam essa oportunidade de barrar novas conexões, né, e usando basicamente a resolução normativa. Né? E no meu entendimento da Fiber, sim, esse fluxo ele existe, né? Porque vejam o volume de novas conexões. Hoje nós já estamos falando de estamos caminhando aí para 25 GB, né, de geração distribuída na rede de distribuição. Né? Então o que eu quero, né, falar com isso? Que o fluxo ele não é reverso, o fluxo agora ele não é mais unidirecional. Você vai ter energia fluindo, tanto da carga para o gerador e o inverso. Eu não sei onde estão os geradores. Né? Qualquer ponto da rede, ele é passivo de receber um novo gerador. Né? Então, no nosso entendimento, tem que haver uma revisão da resolução 1000, olhando de uma forma diferente a rede de distribuição. Né? A gente não pode olhar mais a rede de distribuição como um único fluxo. Não é? O fluxo dos geradores centralizados para as cargas. Minha rede agora, eu posso ter geradores e cargas em qualquer ponto. Né? Então, partindo desse entendimento, né, não é correto você penalizar agora os usuários. Eu entendo que sim, os fabricantes de equipamentos, nós como os distribuidores, temos soluções técnicas, né? Podemos oferecer o grid zero, podemos oferecer o sistema híbrido, mas isso não pode ser imposto ao usuário, ao cliente. Né? Tem que se pensar no quê? Numa solução, como o nosso amigo da Huawei comentou, vindo das distribuidoras. Né? Então, será que não está chegando a hora de se pensar em armazenamento nas barras das subestações, das distribuidoras?
Por quê? Porque a penetração de geração distribuída, ela não vai parar agora, né? E não é correto, no nosso entendimento, a partir do momento que eu aceito pagar pelo uso do sistema de distribuição, a concessionária impedir que eu use, alegando, né, um parâmetro técnico que nós entendemos existir uma solução, né? Então, nós da Fiber tentamos aí ajudar na construção de soluções técnicas para o cliente final, porém o ideal é que, né, as associações, todo o setor fique engajado e busque 2 pontos: revisar a resolução 1000, né, o artigo 73, e fazer com que as concessionárias de energia, né, incorporem ativos nas suas redes para garantir que o fluxo, esse assunto seja eliminado, né? Não se preocupe mais com o fluxo reverso. O fluxo agora, a energia pode fluir para qualquer sentido, né? Se você pensar no próximo passo das redes de distribuição, isso não pode ser um limitador. Eu não posso ter uma via unidirecional, né? Então, esse é o nosso entendimento. Eu queria fechar com essas considerações. Bom, vamos para uma segunda rodada aqui de perguntas. Eu estou ficando enciumado com esse barulho de lá, que está chamando mais atenção que eu. Tenho esse negócio desde pequeno. Olha só, é que vocês não estão ouvindo, vocês estão com fone, né? Uma vantagem, viu? Viu o que é tecnologia? Eu estou sem fone, viu, PC? Pegar um que tal, está berrando lá fora. Bom, gente, eu recebi um papel aqui que diz o seguinte, sobre esse meeting. Cenário atual do setor de GD com fluxo reverso. Então, a gente foi até o final. Eu vou voltar agora indo até a metade, porque acho que interessa a todo mundo. Vamos fazer uma segunda rodada de perguntas, porque a gente já tem lugar que já está com o Papai Noel na vitrine, ou seja, o ano acabou. Então, a gente precisa pensar em 24. Né? Todos nós que estamos aqui trabalhando nesse setor, como é que nós estamos olhando para 24, 25? Eu vou fazer um processo inverso agora, eu vou começar por você, Rodrigo. Como é que vocês estão? Qual o sentimento de vocês? Qual é a expectativa de vocês falando de mercado, setor de GD, fotovoltaico, para o ano de 2024 ou 2025? Vamos ficar em 24, que já dá um trabalho danado de GD, pensar um ano, pensar 2 é demais. Mas diga para a gente aí. Pensar dezembro já dá trabalho, né? Então, pegando o gancho do que eu falei anteriormente, né? 30 mil novas conexões em média, estamos falando aí de 400 mega por mês de GD, nós somos otimistas, né? Mesmo com todas as dificuldades impostas, né, pelas concessionárias de energia, pela ANEEL, enfim, fatores também econômicos, né, que a questão do preço de alguns equipamentos, que você não tem mais uma estabilidade, né? Semanalmente, o preço variava mensalmente, agora ele varia quase que semanalmente, né? Bom, usando todas essas dificuldades, nós entendemos que sim, o mercado, no pior cenário, no nosso ponto de vista, ele tende a se manter estável, né? E cabe a nós, como distribuidores, né, encontrar os fabricantes que tragam soluções para resolver os problemas dos clientes, né? Então, olha, agora a gente não consegue mais injetar devido à limitação, vamos atrás de equipamentos que permitam que você consiga usufruir da energia solar de uma forma limitada, mas consiga explorar essa tecnologia, né? E sempre buscando novos produtos para garantir aí desempenho e qualidade na instalação do cliente, né? Perfeito. Seguindo na sequência, Gabriel, a RAL é um gigante global, né? São muitos os negócios. Correto. Mas, falando do mercado brasileiro, como é que vocês têm a expectativa de vocês para 24 com relação ao setor fotovoltaico? O que dá para pensar em avançar? Quais são as tecnologias, tendências? Para onde vocês têm olhado? Bom, para o mercado de 2024 em diante, a ROAL está olhando bastante para o mercado justamente de armazenamento de energia. Justamente por quê? Porque é um mercado diferente, né? Os clientes de armazenamento de energia não estão focados exclusivamente no solar. Existem diversas outras oportunidades de negócios, né, fora da solar, onde você consegue aplicar o sistema de armazenamento de energia.
Por exemplo, a gente pode utilizar um BESS, né, que é um sistema de armazenamento de energia de grande porte, por exemplo, as concessionárias de energia. Porque hoje as concessionárias de energia são a vilã da história, a gente pode enxergar como uma oportunidade. Se a rede elétrica de um determinado local ela é fraca, por que não ofertar um sistema para melhorar a qualidade de energia? Ou até mesmo para o cliente final, para os integradores, os nossos distribuidores, né? A gente ofertar soluções, por exemplo, de armazenamento pequeno, para que, se a concessionária, uma vez recusar, né, ou até mesmo requisitar que você injete, né, a energia no horário onde você não existe a solar, né, que está acontecendo muito aqui em Minas Gerais, você só consegue injetar energia das 7 da noite até as 7 da manhã, né, a famosa energia lunar, isso não existe, né? Existe com a solução de armazenamento de energia. Então, ou seja, existe uma solução. Ainda é uma solução cara, né, para os pequenos consumidores, mas para consumidores maiores, por exemplo, para comércios, indústrias, né, fábricas, você pode utilizar um sistema de armazenamento de energia justamente para fazer o deslocamento do horário de consumo. Se nós estamos falando de uma fábrica, né, estamos falando do consumidor do grupo A. Logo, ele paga tarifa ponta e tarifa fora ponta. Então, utilizando do artifício de utilizar armazenamento de energia, você consegue deslocar o quanto que ele iria gastar no seu horário de ponta, né, de energia, e deslocar para o horário de fora ponta. Fazendo esse trâmite de tirar do horário ponta e jogar no horário fora ponta, você consegue, assim, você consegue justificar o investimento em um banco de baterias, além de diversos outros oportunidades. Na Europa, existe um modelo de remuneração por serviços ancilares. Tá? O que são serviços ancilares? São serviços que você presta para a distribuidora de energia. O que acontece? A distribuidora de energia chega para você, que tem um sistema de armazenamento, e diz: se você injetar X megawatt-hora em determinado horário, porque eu já tenho ali uma queda de geração e um aumento de consumo, eu vou te remunerar X reais por megawatt injetado. Ou seja, existe esse modelo de remuneração por serviço prestado para distribuidor e para as transmissoras de energia. Na Europa isso já está regulamentado, a ANEEL ainda está regulamentando aqui no Brasil. Então, para o mercado dos próximos anos, a Huawei está olhando bastante para o mercado de armazenamento de energia. Muito obrigado. Você tem alguma pergunta? Não, perfeito. Ivan, como é que a PHB está vendo o próximo ano no setor? Perfeito. Bom, pessoal, então, o que a PHB está vendo, né? Eu fico até com dó desse ano, ninguém falando de cliente grupo A, né? Grupo A e verde não paga TUS de fio B, né? Não paga TUS de fio B no horário fora ponta. Grupo A azul não paga TUS de fio B nem no ponta e nem no fora ponta. Aí o que vai acontecer com essa galera agora? Todo mundo vai poder entrar no Mercado Livre. Olha só que coisa maravilhosa. Quantas mil novas unidades consumidoras que estão hoje no mercado cativo, grupo A, que a gente vai poder atender eles com uma consultoria primeiro. Não, você vai entrar no Mercado Livre, pode falar com o cara lá da comercializadora, mas deixa eu participar da mesa de negociação para que o seu contrato tenha um take or pay, tenha uma flexibilidade que te permita instalar uma usina fotovoltaica. E aí você entra nessa negociação. Outro detalhe, clientes que são B optante que agora talvez tenham a viabilidade de voltar a ser grupo A, simplesmente porque pode entrar no Mercado Livre. Tá? Então, obviamente, né, a gente quer vender armazenamento para vocês, a PHB tem isso. Ano que vem a gente vai estar trazendo aí inversores híbridos trifásicos com bateria high voltage. Isso aí amplia, traz outra magnitude à nossa linha de produtos com armazenamento, a linha híbrida, mas o que a gente vê de destaque para o ano que vem é, sem dúvidas, Mercado Livre. Márcio, além da torcida, expectativa por 100 milhões de reais, não, eu vi teu olho brilhar. Eu vejo quando você consulta o celular, vai chover. Entendeu? Expectativa da Embrastec para o ano de 2024. Então, eu acho que mais uma vez aí o calor ajudando, né?
Batemos recorde de consumo, né? De energia. Então, a necessidade por geração, ela vai continuar. Então, acho que isso é muito importante para a gente pensar que o mercado vai estar mais maduro e a necessidade continua. Então, eu sou sempre otimista, mas dessa vez eu acho que não precisava desse meu viés otimista, não. Acho que isso é uma realidade. Então, a eletrificação das coisas, veículo elétrico, então tudo, muito mais equipamentos elétricos. Então, essa demanda está aí. Então, eu enxergo um mercado, ano que vem, promissor. Estou otimista. Que bom, muito bem. Rafael, SSM com projetos de expansão, marca nova, fábricas novas, olhando para o mercado externo. Né? Fofoca não tem jeito, né? Fofoca corre mesmo, o pessoal fala mesmo, entendeu? Esse negócio agora de Instagram, WhatsApp, então, aí que a coisa anda. Antes de você tomar a decisão, já foi. Como é que vocês estão vendo o mercado para 2024? 23 é melhor esquecer, né? Vamos falar de 24. Rafa, Vamos olhar lá para 24. Vamos esquecer 23. Nós já estamos passando. Não é para esquecer, mas é para aprender com Olha, ele e ir embora. Isso aí. Baita aprendizado aí, né? Todo mundo passando bastante dificuldade. 24 é reorganizar. Né? Vamos nos reorganizarmos. Integradores, vários integradores, aqueles integradores que vieram de repente para o mercado, onde que instalava ar-condicionado por 50, por 100 reais, mão de obra, 150, não sei, no fotovoltaico começou a pagar mais, vieram para o fotovoltaico, agora estão voltando para os seus mercados e o nosso mercado aqui, ele vai continuar. Agora tem menos integradores, né? Os integradores sempre no pé falando, olha, mas tem muito integrador, agora tem menos. E vender sempre com qualidade, pessoal. Sempre vender kits com qualidade, segurança. Tem vários fabricantes, vários distribuidores que vendem qualidade. Esse é o diferencial para você montar um sistema fotovoltaico e você ter indicação. Ponto. Se reinventar em vendas, em negócios, né? Estamos olhando para a exportação, como o mercado aqui de 2023, da forma que foi, a gente já estava pensando em exportações, uma sede fora de distribuição de estruturas fora do país, vai se tornar realidade aí em torno de março, abril. Então, caiu as vendas aqui. A forma de vender também muda, muito mais próximo do distribuidor, muito mais visita, muito mais suor. Ajudando também, viu, a SSM faz um trabalho de ajudar o EPCista, o integrador, a fechar um negócio com o cliente final. Se precisar viajar, nós vamos viajar. Se precisar analisar um determinado terreno, até onde compete a SSM vai. Às vezes chegou esses dias aí, você faz estudo de SPT? Não é o meu negócio. Você pode ir lá ajudar você, distribuidor, a fechar o negócio, mas nós vamos fazer um estudo de SPT. Você tem que contratar um engenheiro, se você não tem, para ele fazer esse estudo. É uma empresa que vai fazer o estudo de SPT. Entregar qualidade para o teu cliente, é isso que a SSM faz, lançamentos de estruturas de solo, né? Então, um segmento que a gente não trabalhava muito é a estrutura de solo completa de aço. Então, nós vamos estar lançando até o final do ano. Diversificar um pouco os teus produtos, né? Para você poder pegar um pouquinho do negócio que a gente não tinha, parte do mercado que nós não tínhamos. Mas 2024 eu vejo como promissor, melhor que esse ano, bem melhor que esse ano. Acredito eu que vai ser um ano mais estável, não vai ter muita oscilação. Final de ano, segundo semestre sempre vendendo mais, mas acredito que o primeiro semestre vai ser um bom primeiro semestre. Né? E dependemos muito de toda a cadeia. Integrador, informando e vendendo com qualidade para o cliente final. Né? Às vezes eu vejo muitos integradores brigando por preço, instalando equipamentos de má qualidade. Quer dizer que a tua mão de obra é de má qualidade? Acredito que não. Ou entregue produtos e uma mão de obra de boa qualidade, que esse cliente vira referência para você, você vira referência para o teu cliente e ele vai te indicar mais. E é sola de sapato, não tem jeito, né?
é atender cliente cada dia mais, montar uma equipe. Se tu não é vendedor, se tu não é comercial, se tu é mais pela parte técnica, instalador, tu tem que ter alguém para poder vender para você. Muito bem. É claro que o Rafael, quando ele fala gastar a sola de sapato, não é desse sapato que você está, não, né? Outro sapato, né? Porque esse daí deve ser caro a beça, né? Aí ele põe um outro para gastar a sola, que eu vou te dizer. É ou não é, Giba? É isso aí. Giba, É isso aí. conte-nos. 2000, você que está aí dinossauro do setor, já passou por algumas. 2023 para aprender. 2024. 2024 a gente vem com a preparação, né? Acho que o que motivou a gente esse ano, a gente entendeu que com a entrada da portaria 140 do Inmetro foi a abertura das portas para a gente poder trabalhar os investidores híbridos, que é justamente a zona de conforto da Solax, né? A Solax é uma empresa que ela nasceu nos híbridos, a gente foi a primeira empresa a colocar investidores híbridos no mercado em 2013. Então, enquanto está todo mundo aí na sua primeira ou segunda geração dos híbridos, a gente está na quinta geração. Então, a gente entende um pouquinho disso já, entendeu? E é que nem os colegas comentaram, a gente traz para o Brasil, para 2024, uma linha completa de inversores híbridos e sistemas de armazenamento de energia. Então, a gente está trazendo inversores monofásicos, inversores bifásicos, inversores trifásicos, 380 e 220. Quando eu falo bifásico, saída fase neutro 127, fase 220, porque dessa maneira a gente consegue abranger todas as realidades do mercado brasileiro, né? E com as baterias, a gente vem, que nem o colega da PHB falou, a gente traz as baterias de alta tensão, né? Porque a gente entende que é justamente aí que está o diferencial. Muitas vezes a gente conversa com os clientes e eles perguntam, mas os seus inversores híbridos só funcionam com as suas baterias? Sim, porque eu evito o efeito Frankenstein, né? Que é pegar uma parte de cada lado, se der problema, a culpa é de quem? Então, a gente assume a responsabilidade do que a gente está entregando para o nosso cliente, né? É uma tendência global, os grandes fabricantes que trabalham com baterias fazem isso, né? Então, quando a gente está falando de baterias de qualquer marca, qualquer inversor, está falando de qualquer qualidade. A gente não está nesse jogo. A gente está para entregar qualidade, justamente para honrar a expertise que a gente tem. Então, isso é o que a gente traz para o Brasil para 2024. A gente está com os primeiros equipamentos já chegando agora. Naturalmente, o cenário que está acontecendo agora de blackout em São Paulo, a gente está tendo alguns blackouts aqui em Minas também. Então, isso aí, obviamente, favorece essa demanda inicial que está chegando. E, obviamente, a gente está surfando essa onda para compartilhar de informação. A gente, nas últimas 3 semanas, aí, eu rodei bastante o país, de norte a sul praticamente, conversando com vários distribuidores, com integradores, e a gente vê que o conhecimento sobre a tecnologia dos híbridos é zero. Ninguém sabe de nada. O pessoal só sabe que híbrido vai bateria, mas não sabe as aplicações, né? Então, eu acho que tem, para quem é integrador e está ouvindo a gente, tem um universo gigantesco, né? O Gabriel falou, aplicação apenas de armazenamento, não precisa nem ter o fotovoltaico, entendeu? O cara que está no grupo A, a gente bate no gerador a diesel de olho fechado, bota com as 2 mãos para trás, entendeu? Então, assim, é uma realidade que hoje já existe, o pessoal ainda não se atentou. As próprias concessionárias de energia melhorar a qualidade da rede é outra realidade. Então, assim, para quem está no varejo enquanto integrador, começa a olhar ao seu redor o que existe no universo da energia, e não só do universo da fotovoltaica, que tem muita coisa para explorar. Então, e aí você me chamou a atenção nessas andanças que a gente já fez. Acho que ano passado, nesse evento aqui, a minha palestra de abertura eu chamava energia, o óbvio oculto. Energia é um negócio tão óbvio, né? Que a gente às vezes não percebe na hora do blackout, né? Faltou, você fala, opa, cadê que não tem? E aí, o que a gente tem, o que eu acho que é legal a gente começar a pensar, e a gente passou por várias eras de gestão, né? Gestão da informação, gestão do meio ambiente, gestão de recursos humanos. A gente está entrando num momento, muito em função dessa discussão de transição energética, da gestão de energia. Então, acho que é pensar um pouco nessa perspectiva de gestão de energia. Como é que eu melhoro a minha relação energética com as coisas? Eu acho que vai por aí. E uma coisa que me chamou a atenção e ficou na minha cabeça agora, ou seja, o blackout está para você como o raio está para o Márcio, né? Perfeitamente. Não, e até pegando um gancho que você falou da gestão da energia, que cai exatamente na apresentação que eu fiz hoje mais cedo. A gente passando pela smarterização das coisas. Sim. O primeiro item smart que a gente tem foi o celular. Sim. Depois vem TV, vem os eletrodomésticos. E o fotovoltaico trouxe
a smarterização da energia para o cliente final, que até então não tinha. Qual que é a relação do cliente com a energia? O boleto no fim do mês. Sim. E os parentes que ele fica vigiando, apagando a luz atrás. Só isso. Entendeu? Com a gestão da energia, entra justamente essa questão do cara ter consciência. Porque a pessoa não entende, tanto o residencial, até o empresarial um pouco mais. As duas maiores commodities do mundo são alimento e energia. E sem energia você não produz alimento. Você tocou num ponto interessante. Quem já ouviu isso uma vez, eu peço desculpa, principalmente as mulheres que estão aqui, que o tema tem sido muito o empoderamento feminino, né? Mas eu passei pelo empoderamento masculino. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu comprei uma panela de arroz elétrica. Minha vida mudou. Mudou, não sou mais chantageado. Eu faço meu próprio arroz. Eu já tinha experimentado air fryer. Air fryer em casa dá confusão. O dia que tiver divórcio, air fryer é minha, não quero nem saber. A minha está curtida. Sabe peixe de praia, que você tenta fazer em casa e não fica igual? É o que a minha air fryer faz com a batata frita. A última vez que eu limpei air fryer foi antes da pandemia. Você vê a batata frita que ela faz. Então, a questão dos equipamentos, a gente está ficando todo eletrificado, né? Bom, para fechar, então foi o relato que eu precisava fazer. Estou tranquilo agora, aliviado, desabafei. Rodrigo, Core, que tem a qualidade na veia, o diferencial dos produtos, sempre foi assim. Vocês sempre se preocuparam muito com o que vocês entregam, eu conheço a história de vocês. Como é que vocês estão olhando para o ano de 2024? Tentando responder da maneira mais objetiva possível e depois tentando fazer uma análise um pouco distinta da contribuição de todo mundo. O ano de 2024 eu vejo como um ano de crescimento estável. A gente não vai ver nem como um ano de encolhimento, nem como um ano de estabilidade, nem como um ano de crescimento exponencial. Acho que a gente consegue projetar para 2024 crescimento de uma maneira estável, de uma maneira mais previsível, o que nessa altura do campeonato alinha o jogo para todo mundo. A gente consegue trabalhar em condições muito mais alinhadas do que, por exemplo, o primeiro trimestre desse ano, em que nós experimentamos um janeiro insano em todos os aspectos, né? Alto volume de vendas realizadas, com altas necessidades de instalação, uma mudança de governo, câmbio altamente pressionado, chuva caindo para tudo que é lado. Estava conversando com o Mauro ali fora, e ele me dando uma aula, né, desse olhar jornalístico, ele falou, Rodrigo, a maior chuva que tinha acontecido no Brasil tinha sido 450 milímetros num único dia em Santa Catarina 20 anos atrás. Essa última chuva aqui no litoral de São Paulo foram 900 milímetros de água. Então nós temos uma diferença do comportamento climático e essas estações do ano mudam muito o comportamento daquilo que o mercado vai fazer de instalação. Então saber fazer uma boa programação de venda, uma boa programação de entrega, permeia tudo isso, mas eu vejo um crescimento estável, e crescimento estável ele é bom porque ele traz boas balizas para o mercado. Mas se eu puder fazer uma análise um pouco diferente, eu acho que tudo que todo mundo falou aqui faz muito sentido, e a gente já discutiu isso e vai continuar discutindo muito, a nossa capacidade de ganhar autonomia no processo, sendo que cada vez mais nós estaremos integrados com a necessidade energética. O Gilberto falou algo aqui que eu ia dizer na minha fala e eu vou reforçar. Energia elétrica é insumo básico para qualquer outras coisas que nós queiramos fazer nesse contexto social que a gente vive. A menos que a gente queira ir morar na caverna, na floresta. Do contrário, energia elétrica ela é imprescindível para qualquer coisa que se realize. Sem celular, exatamente. Mas a gente vê para 2024 alguns desenhos que são bem interessantes, de ordem global, que envolvem a nossa cadeia de suprimento de produtos, e que vai estar intimamente ligado com a nossa capacidade de realização de vendas aqui no Brasil. Então, a gente vê um mercado de módulos que vai assumir um posicionamento diferente do que em outros anos, porque a China, que deteve aí, sei lá, 80% de todo o consumo de módulos, apesar de ainda estar com muito dinheiro, está retraindo um pouco a sua capacidade de novas instalações ou sua necessidade de injeção. O mercado americano e europeu também retraíram bem, se vocês olharem os relatórios abertos de empresas aí que são listadas, né, em bolsas mundiais, a gente vê reduções de 50%, 70% de comercialização nesses mercados, que são as referências globais, que fazem com que eles tragam olhos para novos mercados, mercados emergentes, e o Brasil, nesse aspecto, tem uma vantagem gigantesca comparado com o resto do mundo, que apesar de nós estarmos nesse nível de discussão, nós ainda somos um mercado jovem, com muito potencial a ser explorado. Então, nós temos uma atenção desses fabricantes, há uma tendência, e aí é um achismo da minha parte, mas há uma tendência, pelo que a gente vê de números e comportamentos do mercado, da oferta de equipamentos de baixa qualidade sendo drasticamente
eliminada do nosso mercado, porque esses fabricantes eles perdem força nesse cenário global e, perdendo força, o nosso mercado se torna inexpressivo, insignificante. Nós temos que ter algo em mente, que eu falo em todas as apresentações da Ecore e vou repetir para vocês aqui. Se nós precisarmos esquecer de tudo que foi falado, lembrem-se que segurança é um valor inegociável. E nós estamos olhando cada vez mais para um mercado que se preocupa em regulamentações de segurança. Minas Gerais, novamente, é precursora nesse tópico com a implantação da Instrução Técnica 30 do Corpo de Bombeiros, que está vigorando desde agosto do ano passado. Já existe obrigatoriedade para certos perfis de instalação de equipamentos em telhado de unidades consumidoras de uso coletivo. E se nós dependemos de pareceres de algumas instituições do nosso mercado, como a ABNT, por exemplo, já temos carta branca para que isso ganhe amplitude federal. Então, a gente vai estar falando muito no que foi dito aqui em venda consultiva, alinhada com necessidades, alinhada com premissas de mercado, alinhada com regulamentações e alinhada com as necessidades do cliente. Por fim, a gente está falando bastante de armazenamento, de tickets médios maiores, de projetos comerciais, industriais, mas nós não podemos esquecer que mais de 80% do nosso mercado ele ainda está concentrado nos sistemas de menor porte. E isso mostra uma outra tendência que eu particularmente acredito que permaneça no nosso mercado, que é a de descentralização e capilarização ao máximo potencial da geração de energia para que a gente possa, de fato, usufruir desse cenário das redes inteligentes, dos smart grids, das redes em que ora você é carga, ora você é produção e você contribui para esse ecossistema, trabalhando qualidade, trabalhando periodicidade de entrega, diminuindo custos de investimento em rede, trazendo um ecossistema energético para o nosso país mais alinhado com aquilo que se espera de um país que está no nível de desenvolvimento que o Brasil está buscando. Não esqueçam, o crédito está muito mais disponível do que estava antes e para o cliente o valor da parcela se torna atrativo novamente. Então a expectativa de crescimento de vendas de uma maneira estável, ela está pautada em dados, está pautada em números, não é um achismo e a gente já está experimentando isso agora. Quem de vocês está vendo aumento de vendas nesses últimos meses? Por favor, levanta a mão. Há um mês atrás, quando a gente fez esse evento aqui, ninguém levantaria a mão. Então, isso já é um excelente esboço de um mercado dando sinais para isso que se desenha para o ano que vem. Muito bem. Eu queria dizer que boa parte do que eles disseram, eu disse para todos lá fora. Fala disso, fala daquilo outro. Foi ou não foi? Sem dúvida. Gente, fechou aqui, mas eu queria aproveitar que vocês ainda estão aqui. Por favor, fiquem. E se alguém gostaria aí de fazer uma pergunta para o pessoal, aproveitar aqui essas mentes brilhantes sobre esse tema, ou sobre o tema da GD, o que falou. Vamos lá. Ali, PC ali, ó, um amigo ali. Por favor, quem? É só falar aqui, não? Isso, meu nome é Delcides. Semana passada participei de uma reunião a convite da Associação da Indústria da minha cidade, lá em Santa Rita de Sapucaí, e junto estava o pessoal da CEMIG. E o pessoal de lá, não foi associação nem nada, a Casa da Indústria, reclamando dos pareceres de acesso com inversão de fluxo. Bom, dois caras da CEMIG, é bom a gente nem falar nome, né? Mas dois caras da CEMIG falando que a CEMIG não está fazendo isso de sacanagem nenhum, tá? Que eles têm pessoas altamente eficientes para poder avaliar a inversão de fluxo. E o cara chegou, eles não mostram, mas eles falaram, o cara comentou que a produção de energia do sistema fotovoltaico já é maior do que o consumo. E eu queria saber de vocês qual que é a chance disso acontecer. Se isso tem algum sentido, na minha cabeça, eu penso que não. Quem? Vai lá, Giba. Aqui, ó. Que nem eu falei mais cedo, né, na hora que eu sentei aqui. Pessoalmente, para mim, isso é uma manobra operacional. Agora isso aqui não estou falando Gilberto, profissional há 10 anos nesse mercado. A gente sabe que a CEMIG tem uma empresa de geração distribuída. Então, sabemos também que com o advento da Lei 14.300, houve um volume expressivo e exponencial de novas solicitações de acesso
de homologação na CEMIG. Muitos desses estão sendo executados, muitos desses estão caindo. Eu até entendo que talvez possa ser uma reserva da CEMIG por estar apresentando a inversão de fluxo para dar uma segurada para ver quem vai instalar, quem não vai, quem vai sobrar da rede. Mas dizer que você tem mais geração de fotovoltaica de consumo, pessoalmente eu acho isso um absurdo. É sem chance. Por quê? Eu vou pegar um gancho do Rodrigo aqui, ele vende microinversor. Os caras barrarem esse sistema com 4 módulos fotovoltaicos é a coisa mais ridícula do mundo. Se a gente for seguir a linha de raciocínio deles, se um adolescente entrar no chuveiro, derruba a rede. Simples assim. Não, e tem uma coisa, cara, é um estudo que a gente pode conseguir, é fácil. Se a gente for lá hoje, no Operador Nacional do Sistema, e pedir o levantamento da curva de carga da nossa rede, a gente vai observar que a nossa curva não tem ainda o afundamento na hora de maior injeção, que lá fora é conhecido como curva de pato. Eu não sei quem de vocês conhece esse tema, essa expressão, dá um Google lá, curva de pato Califórnia, você vai ver um gráfico, coisa mais linda. Ele explica direitinho, né? No começo do dia, você começa a ter consumo, aumenta, e de repente isso vai caindo, e na hora que está gerando o máximo, você injeta tanto na rede que você diminui a carga a quase zero, e no horário de pico ela sobe num topo novamente, e isso é realmente preocupante para a rede. Nós não chegamos nem perto, mas assim, nem próximo de gerar esse tipo de interferência na rede. E nós ainda temos uma característica aqui no Brasil, que o nosso sistema elétrico, diferente de praticamente todos os outros sistemas do mundo, ele é completamente interligado. Nós temos uma capacidade de manobra e de escoamento de energia que não se vê em outros países. E o nosso país ele ainda tem características continentais. Então, Minas Gerais é a excepcionalidade dentro de todo um contexto com a proximidade dos seus vizinhos, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. São altos consumidores de energia, que têm operações de mineração, que têm operações de grandes indústrias, de grandes comércios, que rodam 24/7. Então, eu acredito que isso é sim arbitrário. Tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa distribuidora de energia e, apesar de não ser a minha área, eu não trabalhava no departamento regulado, obviamente a gente tem contatos que ainda contam histórias que, infelizmente, a gente não pode contar aqui, mas que respaldam uma ideia de que o momento em que tudo isso está sendo apresentado é extremamente inadequado. Porque que é uma realidade, sim, gera interferência na rede, sim, neste momento, tem muito mais cara, e na minha opinião pessoal, de novo, sem o crachá da Ecore, como o Gilberto falou, é uma manobra comercial, não é sequer uma manobra técnica, porque é um mês de reprova de projetos que posterga em 6, 7 a capacidade de retomada do nosso mercado, porque aqueles clientes eles se tornam desistentes e você tem que remar tudo de novo, e existem grupos econômicos por trás disso. Então, nessa opinião pessoal, e fazendo uma análise técnica com o que já existe no mundo, eu acredito que o discurso ele não está bem alinhado com aquilo que acontece de verdade. Tem mais uma pergunta ali, ó. Tem um outro microfone, PC? Se quiser, leva aqui, ó. Sem problema. O professor, fala alto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ramon, eu falo de Alagoas. E fazendo um resumo, a gente já tem as soluções técnicas que podem aí minimizar o efeito fluxo reverso. Isso já está bem claro para todo mundo, né? E qual é a nossa preocupação? Enquanto a gente tem esse não é um artifício, realmente uma resolução técnica aí para poder barrar essa questão do fluxo. Se você entrar na questão judiciária, também é uma coisa que a gente não tem muita esperança junto ao nosso jurídico. E compartilhando da ideia do nosso colega Giba, também acredito que seja uma manobra comercial de todas as concessionárias. Isso já chegou lá no Nordeste, a Equatorial Alagoas já está começando a soltar fluxos reversos aí à torta e à direita. E eu gostaria de saber, mediante associações, acho que até o Guilherme pode falar melhor nesse aspecto, o que é que a gente, como integrador, pode esperar junto a essas grandes associações, de uma resolução nova, de uma correção no artigo 73, para poder a gente tentar sanar aí esse problema que vem acontecendo com todo mundo. Perfeito, eu só não peguei o seu nome, porque eu estou sem o fone. Ramon. Ramon, desde que esse ponto começou, ou seja, desde que esse argumento criativo técnico surgiu,
a gente tem trabalhado nisso. Aliás, a gente, de alguma maneira, eu lembro que o Gabriel teve nessa reunião, acho que, não sei se você estava, Giba, quando foi até aqui, lembra, com o pessoal da ONS, havia uma outra preocupação da ONS de um rango de frequência, de uma faixa de frequência dos inversores. Isso acho até que é concreto, que havia uma preocupação seguinte: olha, nós estamos tendo uma entrada muito forte de GD na rede e o desarme dos inversores em geral. Eu sou economista, tá? Ele está no 60 Hz, 50, 60.5, eles queriam modificar isso porque se desarmasse em cascata poderia desarmar o sistema todo. Bom, então o operador nacional do sistema, a ANS, estava olhando para isso. Quando você começa a olhar algumas áreas, de fato, no Brasil, e aí a gente tem a proximidade com o pessoal da Repower Bay, que faz esse trabalho de olhar onde já tem muita geração, pouca carga, a transmissão, a subestação, eles fazem, esse é o negócio deles, né? Lá do Fernando e do André, se eu não estou enganado, olhar para isso, e a gente tem eles, inclusive, como parceiro dentro da BGD, para ajudar o nosso integrador, para fazer uma decisão de escolha de onde colocar um projeto que faça sentido também técnico e econômico, enfim. Então, o que o pessoal diz, ninguém nega aqui a questão técnica, né? Assim, olha, isso de fato é algo que existe dentro da engenharia elétrica, né? Não é que eles estão criando algo que não existe. O fato o que a gente percebe, e aí também na experiência de muitos, é que esse argumento ele não está sendo ainda apresentado como deveria, e aí de fato se apoiaram num ponto da resolução. Nós temos que trabalhar. Quando falo nós, a BGD tem que trabalhar. Desde que nós começou a sinalizar, a gente tem ofício, tem reclamação, tem movimento. Agora, é um trabalho, sem dúvida nenhuma, não só nosso, e também de outras associações e do mercado, de uma pressão também política, de uma pressão jurídica também, por exemplo, né? E quando você está achando que está resolvendo vem uma nota técnica questionando, por exemplo, a questão, dando nome aqui aos bois da geração compartilhada, que está aí, então você está olhando para um ponto, de repente você tem que começar a discutir outro, a mudança da resolução 1059 com outros aspectos. A gente, por exemplo, é tanto problema que a gente já parou de falar de alguns, né, do optante B e por aí vai, né, que a gente viveu esse ano. Alguém falou comigo, Guilherme, eu listei, fiz uma lista de embates que nós tivemos esse ano, e é muita coisa. E eu lembrei que eu esqueci de um. Eu falei, qual que é? Eu falei, não, mas eu esqueci. Eu já fiquei agoniado, vou ter que ver a palestra. Acho que foi a estratégia de marketing para ver a palestra dele amanhã, para ver a lista. Mas o fato a gente está trabalhando. Agora, é uma queda de braço. Entende? Virar e falar para você, olha, a solução está. O que eu acredito? Colocando crachá, tirando crachá, isso vai se resolver. O problema é a estratégia, ao meu ver, que o Rodrigo colocou, e talvez aqui compactua, é o seguinte: se eu demorar para resolver isso, eu ganho tempo. Então, isso é o que a gente sofre. Eu sofro também do lado de cá. O WhatsApp não para, né? A gente é xingado e tal, eu entendo, né? Fogo amigo, fogo inimigo, fogo familiar, por aí vai, porque eu falo, mas não vai resolver isso, eu também quero resolver. A gente quer resolver isso, a gente entende que está errado. Eu já falei com a distribuidora, já falei com a Brad, gente, vamos para a mesa. Vamos tentar entender onde é que a gente, então, equilibra essas condições. Agora, a BGD faz parte do FASE. O FASE é o Fórum das Associações do Setor Elétrico. Tem 32 associações ali. Para você ter ideia, tem Associação de Carvão Mineral, Nuclear, a Brad, a BGD, a B Solar, a B Eólica, e a B vai embora, a BREM, por aí vai, a PCH, pode escolher. O sentimento que eu tenho, às vezes, nos debates que acontecem dentro do FASE é mais ou menos assim, né? Como é que é o acreditado? Meu pirão primeiro, né? Tem um negócio desse. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, nós vamos ter que discutir, aí já indo para uma outra, fechando a minha fala, nós vamos ter que discutir o setor elétrico brasileiro. Não vai ter jeito. Porque a eólica quer colocar muita carga, ela quer fazer offshore,
A solar centralizada também quer colocar uma porção de usina, vem o Mercado Livre aí, a gente também, meu pidão primeiro aqui. Aí você começa a perguntar, aí o operador nacional do sistema, ou o sistema nosso, que é um sistema muito bem estruturado, que atende um país do tamanho do nosso, só ir para fora, conversar lá fora, Chile, Colômbia, os países então aqui da América do Sul e Latina, se impressionam com o fato que a gente consegue fazer. Só que num modelo de negócio de 15 anos atrás, onde eu tinha muito bem desenhada, geradora, transmissora, distribuidora. Isso mudou hoje. Então, a realidade é outra. Então, fica todo mundo tentando se segurar. Do nosso lado, a gente fica brigando para mostrar que isso não tem consistência, como já brigamos tantas outras coisas ao longo desses 11 anos de GD. É o jogo. Eu queria te dar uma resposta assim, não é amanhã. Mas é isso, nós estamos brigando. Vai lá, briga, pede audiência. Estava aqui o deputado Gil hoje. Ali, ó, encostado aqui, ô Gil, cara, tem que resolver esse negócio aí, bicho. Ajuda aí, não, vou levar a polícia. Então, assim, não está faltando trabalho. Não está faltando trabalho. Do outro lado também, alguém fala, não, segura mais, vai apertar o calo, então solta. Sabe? A vida como ela é. Opa, eu fiquei exaltado, você viu, né? Fiquei emocionado aqui. Vamos lá. Tem um microfone aí? É a última, viu, gente? Sei que todo mundo queria fazer 2, 3 perguntas, estou vendo na cara de vocês, mas é a última por causa do som. Boa tarde. Do drone. Boa tarde, meu nome é Carlos. Eu queria perguntar para o Gabriel, da Huawei, ou para o Gilberto, da Solax, eles que vão entender um pouco mais sobre armazenamento de energia. Eu queria saber se existe alguma expectativa para melhorar a relação da densidade das baterias, né, que seria aí a quantidade de quilowatt-hora por quilo de material que ela gasta. Isso, consequentemente, influenciaria no preço de custo, né? Como o Gilberto comentou, é caro para quem, né? Foi a frase que ele usou. Para muitos consumidores ainda é algo caro, né? Então, eu acho que fazendo um paralelo aí com os painéis fotovoltaicos, né, que foi evoluindo a tecnologia, aumentando a eficiência, né, de watt por metro quadrado. Eu queria saber se existem projeções de otimizar, né, essas baterias para que, consequentemente, o preço por quilowatt-hora fique cada vez mais barato, né, para poder mais e mais pessoas ter isso de maneira viável financeiramente. Bom, a resposta é sim, tá? A bateria hoje é como se fosse, como você bem disse, um módulo fotovoltaico lá nos primórdios. Era muito caro, o preço do watt-pico era muito alto. Quem viveu o início, né? Eu não cheguei a viver porque eu sou novo, mas quem viveu sabe que no início o preço do watt-pico era muito alto. E hoje o que está acontecendo com as baterias? O preço do watt-hora, para algumas soluções, não para todas, né, fica muito caro, né? Caro para quem? Depende. Para o consumidor residencial, realmente pode ser que ele não tenha aporte financeiro no momento, as baterias ainda sejam muito caras. Mas para o futuro, a bateria tem a tendência de baratear e também a densidade, o tamanho da bateria também tem a tendência de diminuir. A Huawei, por exemplo, ela desenvolveu um container de bateria de 2 MWh, certo? Dentro do container de 20 pés, certo? Ou seja, pelo tamanho dela, né, ela consegue armazenar muito mais energia em um pouco espaço disponível. Outras soluções, né, que a gente tem estudado pelo mercado tem menos armazenamentos, chegando ali por volta de 1,7 MWh, né, grande armazenamento, um container de tamanho de 23 pés. Então, ou seja, a tecnologia vai evoluindo, a densidade de carga que você consegue armazenar vai evoluindo também e, por consequência, né, como mais fabricantes vão entrando no mercado, esse tipo de mercado vai sendo fomentado, né, os preços da bateria e da densidade de carga eles vão melhorando cada vez mais, se tornando mais acessíveis para cada vez mais clientes. Então, a resposta, né, curta e grossa é sim. Ela vai evoluindo conforme a necessidade e a demanda do mercado. Só complementando, eu acredito que o que vai puxar o preço das baterias para baixo são os carros elétricos, entendeu? São eles que vão demandar a maior quantidade de baterias. A gente já vê que carros elétricos são uma realidade. Eu tive recentemente na China, em maio, durante um evento que teve lá. É impressionante ver que quase 50% da frota de carro urbano é elétrico, entendeu? Na Europa já tem um crescimento significativo.
E vocês podem estar percebendo, mas o mercado automobilístico brasileiro, o preço de carro está despencando por culpa dos chineses. Porque os caras chegaram trazendo aí carros aí que estão com preço... A gente estava vendo carro elétrico aí há um ano atrás, 300 mil, entendeu? Tem carro de 150 mil agora, né? Então, isso vai puxar o preço das baterias para baixo. Enquanto tecnologia, vários fabricantes estão buscando soluções para aumentar a eficiência e densidade da bateria. Hoje, o que está estabelecido no mercado é a tecnologia do lítio ferro fosfato, que é o que a gente tem de mais eficiente hoje. Eu faço até um paralelo com o silício cristalino, acho que é o que tem mais interessante para a geração da energia solar. Mas, com certeza, a gente vai ver uma redução do custo da bateria. E isso já está acontecendo, tá? A gente já vê aí mensalmente uma queda significativa do preço da bateria dos últimos 6 meses. Então, eu acho que é questão de pouco tempo aí para a gente já começar a ver essa atratividade. Gente, obrigado a todos que participaram, que ficaram. Vou pedir uma salva de palmas, pessoal. Normalmente eu gosto de fazer essa salva de palmas quando tem os dois plenários. Eu peço para fazer com ênfase, para dar arrependimento do cara que estava vindo de lá, entendeu? Mas como ficou aqui a grande maioria, você viu, PC? Tinha 5 pessoas vendo. A turma é boa. E mesmo assim parece que 2 eram primos de um dos caras lá. Nem conta. Agradecer a vocês que ficaram até o final. Vai ter o sorteio do drone do Pirulito e do carro elétrico da pilha do Dacel. Queria agradecer ao Rodrigo, da Ecore, ao Giba, da SolarX, ao Rafa, da SSM, Márcio, Drastec, Ivan, PHB, Gabriel, Howie, Rodrigo, certo? Vai, beleza. Beleza, tô bom, ainda tá funcionando. Ginkgo biloba. Vamos lá, gente. Obrigado, boa noite. PC, agora é contigo. Deixa comigo. Até amanhã. Obrigado, presidente. Obrigado a todas essas feras que fizeram parte desse timaço.